Boa tarde, querido, boa tarde, querida. Estamos aqui mais uma vez para a gravação de mais uma reflexão da série 100 Reflexões para Ser Feliz. Dessa vez o tema é transformação da mente. E aí eu quero começar perguntando para você, qual é o seu posicionamento com relação às suas ideias, aos seus hábitos, às suas verdades absolutas? Você é daquele que pensa, pau que nasce torto nunca vai endireitar? Se você pensa assim, é nessa reflexão que nós precisamos pensar. Vamos a ela? Bom, eu quero iniciar pedindo para vocês o seguinte: se inscreva no nosso canal, acione o sininho aqui embaixo, tá? Para que você receba os próximos vídeos que serão gravados, dê o seu like e principalmente deixe lá no vídeo, em qualquer um deles, esse no caso é o nossa quarta reflexão, mas deixe lá a sua opinião, sabe, registrada, gravada lá, escrita, para que a gente saiba como isso te atingiu, como te ajudou na construção de bem-estar e felicidade. Antigamente existia uma novela chamada Gabriela, e o tema dessa novela tinha uma música que falava assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, eu sou mesmo assim. Você também pensa dessa maneira? Que não é necessário mudar, que está tudo certo? Bom, eu posso afirmar para você que o nosso entorno, tá, tudo que nos cerca está em constante mutação. Então é necessário que a gente nunca pare de aprender, que a gente nunca pare de se adaptar, tá? Se limitar àquilo que a gente sabia apenas numa outra época da nossa vida, que nos deixava confortável em outra época da nossa vida, aos poucos ir se isolando e estar garantindo uma velhice onde cada vez mais você se sinta frustrado com as circunstâncias que o cercam. Bom, sobre isso, sobre transformação da mente, eu acho que a maior ilustração que eu tenho e que eu posso trazer é a respeito dos pais da minha mãe, né? Dona Raimunda e seu Ângelo, né? Dona Raimunda, uma pernambucana comunicativa, de bom humor. O meu avô, né, seu Ângelo, um homem carinhoso, de muitas histórias, mas totalmente de mente fechada a novas ideias, ao entorno, à transformação de tudo que acontecia em volta dele. Então a gente muitas vezes nós nos reuníamos ali em torno da mesa e minha avó fazia questão, minha avó Raimunda fazia questão de estar próximo dos netos, querendo saber quais eram as novidades, o que estava acontecendo no nosso entorno, quais eram as gírias novas que estavam sendo ditas, né? Quais eram as novidades tecnológicas, até para que ela pudesse ajudar ela na hora de ir num banco, na hora de fazer qualquer tipo de coisa. E era uma mulher que colhia os frutos disso, né? Porque tinha sempre jovens ao lado dela. Era uma mulher que chegava no banco, na loja, no posto de saúde, todo mundo sabia quem ela era, todo mundo queria estar perto dela, né? A tal ponto que muitas vezes a gente explicava para ela, por exemplo, como tirar dinheiro num caixa eletrônico ou como rebobinar uma fita VHS na época dos vídeos cassete, e depois ela ligava pra gente: filho, você me falou, como é que era mesmo aquela gíria? Filho, qual botão mesmo que eu aperto para rebobinar? Ou seja, ela estava totalmente antenada, ela queria saber como é que funcionava, ela queria entender.
o que era dito perto dela, né? Era uma mulher que muitas vezes durante uma conversa ela se mantinha na posição, mas depois ligava para casa da gente chorando e falava: filho, olha, eu estava pensando naquele argumento que você me falou, você tinha razão, eu estava errada. Então era uma mulher aberta, estava sempre se adaptando, sempre antenada com o que estava acontecendo ao redor dela e pronta a aprender. Já meu avô, ele era um homem muito carinhoso, muito prestativo no ajudar, só que todo domingo as histórias que ele contava eram sempre as mesmas, não mudavam. Ele era um homem que achava que o que ele tinha aprendido na juventude dele era o suficiente para ele viver o resto da vida. Ele estava despreocupado em como que as relações humanas haviam se transformado, em tudo que estava acontecendo no entorno dele em termos de avanço, né, de tecnologia, em termos de avanço de aprendizagem. Então ele simplesmente achava que era o seguinte, que o entorno, que as pessoas, que o mundo tinha que se adaptar a ele, porque ele era mais velho, ele era a autoridade, ele era a última palavra. Então assim, foi um homem que aprendeu pouco, um homem que dificilmente abria mão dos hábitos, abria mão dos pontos de vista, né? Não admitia nunca, os outros sempre estavam errados, nunca ele. Então foi uma pessoa que aos poucos eu vi meu avô, da minha juventude para a idade mais avançada dele, se tornar um homem amargurado, mal-humorado, de bem, que eu digo assim, de bastante dificuldade para aprender e que cada vez mais tinha dificuldade de se relacionar com pessoas. E assim, não é necessário que você tenha 80, 90 anos para que isso aconteça. A gente vê isso acontecendo muitas vezes com muitos jovens. Você pega jovens aí na faixa de 20, 30, 40, 50 anos que estão totalmente acorrentados, presos aos seus hábitos, ideias, valores, pessoas que são donas da verdade, surdas para novas ideias, argumentações, principalmente se essas novas ideias e argumentações vão questionar a zona de conforto dela, a verdade dela e principalmente vai questionar ela como sendo o centro de todas as coisas, né? E muitas vezes a gente vê esses jovens aí despidos de qualquer curiosidade com relação ao entorno dele, ao entorno, com relação às relações com pessoas que o cercam, né? E o que eu sinto, até porque na minha juventude eu tive um período muito fechado realmente para novas ideias, é que essas pessoas, embora jovens, estão preparando um envelhecimento precoce e se condenando à solidão. Gente, pesquisas recentes mostram que a satisfação ela está muito mais relacionada à capacidade de aprender, a capacidade de se reinventar, a capacidade de estar se relacionando com pessoas de forma dinâmica, né, do que propriamente com finança ou com qualidade de relacionamentos. O que mostram essas pesquisas é que muitas vezes, se as pessoas, sejam elas jovens ou mais idosas, estivessem dispostas a se abrir para a mudança dos seus hábitos e das suas expectativas, eles manteriam a felicidade, embora toda a circunstância tivesse mudado ao entorno dela. É engraçado porque essa mesma pesquisa aponta que as pessoas que são mais resistentes, independente da idade,
elas se fecham para o novo e com isso as chances delas se reduzem a 1/3 das chances daqueles que são mais abertos de serem felizes. Então, uma dica que eu dou para vocês na sua construção de bem-estar e de busca de construção da felicidade é: abram-se para o novo, para aprender, abram-se para as relações com pessoas, abram-se principalmente para questionar e avaliar suas verdades absolutas, conceitos que para você são imutáveis, porque a vida não é assim. A vida ela é um organismo vivo que está em constante mudança. A única coisa que não muda é a palavra de Deus. Essa está sempre certa, né? Essa realmente não há variação, né, de dúvida, não há erro. Com todo o resto, e a palavra de Deus é princípio. Eu lembro que a gente iniciou nossas gravações falando que a única coisa que não se negocia é princípio. Valores, no sentido de o que você julga certo, errado, dogmas, zona de conforto. Você tem que estar em constante aprendizado e aberto para novas experiências e para novos relacionamentos. Tá bom? Na próxima semana a gente volta com uma outra reflexão que vai nos ajudar na construção de bem-estar e de ser feliz. Até a próxima.